Olá, você está no canal Zion Linhares, Evangelho do Dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, vocês acabaram de ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, onde conta a história tão conhecida deste cego chamado Bartimeu. Ele que reconheceu que Jesus podia fazer aquele milagre para que ele voltasse a enxergar. Então, no mundo de hoje, muitas pessoas parecem que esqueceram que o Jesus de ontem é o mesmo de hoje e será o mesmo de sempre. Misericordioso, sempre atende a todos aqueles que o procuram, mas tem que procurar com fé, tem que procurar como o seu Senhor. A partir dali, recebendo o que está pedindo, seja um seguidor, seja um amigo, seja uma pessoa muito íntima de Jesus. Vamos aproveitar e vamos mostrar para vocês também o que diz Padre Roger Araújo sobre este Evangelho. Mas eu repito, tenha intimidade com Jesus, porque o mesmo de ontem é o mesmo de hoje e será o mesmo de sempre. Agora nós temos que acreditar, temos que ter fé e seguir os passos que Jesus deixou para nós, que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ouviremos agora Padre Roger Araújo. Então Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. O cego de Bartimeu, o filho de Timeu, que era não só cego, mas era mendigo e estava sempre à beira do caminho, ele ouviu Jesus passando. E quando ele ouviu Jesus passando, ele gritou com todo o ardor do seu coração: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele podia ser cego e mendigo, mas ele tinha a visão da graça. Porque mesmo sem seus olhos veem como os nossos, fisicamente falando, ele enxergou pela sensibilidade que era Jesus que estava ali. Mas mais do que isso, ele enxergou quem era Jesus. Porque não basta ver a pessoa, nós temos que assumir qual é a identidade da pessoa. E ele sabia que Jesus era o Messias. Seja por ser o filho de Davi, como ele mesmo clamou, seja por ele clamar pela misericórdia. Porque só quem pode nos dar sua misericórdia é Deus. Então ele foi usado na fé.
Ele desafiou sua própria cegueira física. Porque a nós que parecemos enxergar tão bem, nós muitas vezes deixamos de enxergar a graça. Nós deixamos de enxergar Jesus passando no meio de nós. Nós deixamos de enxergar a graça de Deus entre nós para enxergarmos somente as desgraças do mundo. Não, nós não podemos ter olhos vedados, andar como cegos, indiferentes. Não, as tribulações do mundo são muitas. Os desafios que passamos no tempo presente são cruéis. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade jamais. Agora, nós não podemos perder os olhos da fé. Nós não podemos perder os olhos da graça. Nós não podemos deixar de enxergar Jesus no meio de nós. E assim como esse cego gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Tem de piedade dessa humanidade. Está padecendo. Está envolta numa cegueira sem igual. E quando a pessoa está cega e ela não cuida de enxergar como é possível, de sobressair-se neste mundo, nós começamos a atropelar uns aos outros. Você imagina, cego guiando outro cego, e quantas realidades nós estamos indo por buraco, estamos caindo mesmo, porque estamos sendo cegos guiando outros cegos. E precisamos da luz, precisamos da graça, precisamos realmente nos submeter à luz de Jesus nos tempos todos que todos nós estamos vivendo e enfrentando. Peçamos essa graça, a graça de enxergar o que nós não enxergamos. E tem muita coisa que nós não enxergamos. A começar de enxergar a nós mesmos, né? De escutar aquele velho ditado: se enxerga, se reveja. Reveja o que está dentro de você, reveja o que tem nessa cabeça, nesse coração, para termos em nós a mentalidade de Jesus. É preciso permitir que Ele abra os nossos olhos. Vai, meu filho, a tua fé te curou. Que a fé nos cure, que a fé nos levante, que a fé nos ajude a enxergar o que nós não enxergamos. Deus abençoe você.